ASMR, cortesia da Sara, hoje no Cube Geek Show. Olá! ASMR, espero que tenha deliciado os vossos ouvintes com uma dentada, uma torrada. Se calhar enojado. Não sei, possível. talvez. Mas sim, cortesia de uma torrada Sim. de sourdough bread com queijo Philadelphia. Com queijo Philadelphia, sim. E Este episódio não é patrocinado pela Philadelphia. não é. Mas também, tipo, daqui a bocado vou pôr um bocadinho daquilo. Grated mature British cheese. Perfect for cooking. Pronto, ok. Ok, É pode isso. ser. Patrocinado por este. Sim, nós somos patrocinados pelo Sainsbury. Não somos patrocinados pelo Sainsbury. É mentira. Mas, sem mais demoras, vamos passar do nosso segmento culinário para o nosso segmento preferido desta semana e de todas as semanas. Sara, o que é que tu andaste a ver? Olha, vimos, tu já viste pela segunda vez Sim, o Always Be My Maybe da Netflix. sim. Com a Ali Wong e o Randall Park. Yes! Eu adoro a Ali Wong, tenho uma obsessão por ela enorme. E a história está tão bem conseguida, é tão heartwarming, é uma história de amor cute, bem conseguida, interessante. Sim. E real. Eu gostei imenso do filme. É uma... Tem a estrutura básica de uma comédia romântica, mas a escrita é tão mais sofisticada. É muito, muito moderna. Sim. É uma relação moderna. Sim. As duas personagens estão muito bem escritas. E foi escrito por eles mesmos. Foi mesmo escrito pelo Randall Park e pela Ali Wong. Combo perfeita. E o filme é muito giro. É tão genuinamente hilariante. Sério. Spoilers para Always Be My Maybe. Spoiler warning. Temos o cameo do Keanu Reeves. A sério. A melhor personagem. Ele deve-se ter divertido tanto a fazer aquele cameo. Nem é tanto um cameo, ele é uma personagem terciária, basicamente. Sim, ele faz de si mesmo. Tão bom. Desculpa, ainda estou a comer, mas eu estou cheia de fome. E uma pessoa tem que fazer multitask. Hoje em dia. Como adultos que somos, temos de fazer multitask, I'm sorry. Portanto, vimos esse. O que é que vimos mais? Tentámos ver o Godzilla. Sim, eu não estava a conseguir. O Godzilla King of the Monsters. Já tentámos 2 vezes e das 2 vezes tu adormeceste ao fim de 15 minutos. Não. E isto é uma conversa recorrente, eu estou sempre a adormecer nas coisas. Mas o Godzilla, sim, ok, os momentos em que os gigantes aparecem são bonitos visualmente, mas é basicamente isso. Nem sequer tiveram a banda sonora. A banda sonora não estava na qualidade da banda sonora dos trailers. Sim, sem dúvida. Portanto, tirou muito da experiência para mim. E depois a história não faz sentido nenhum. Nós nem acabámos de ver, pois não? Não, nós ainda não acabámos de ver. Eu já vi, eu tinha visto o filme em Lisboa, fui à antestreia, fiz a crítica. Eu gostei do filme. Eu gosto muito do filme porque é exatamente aquilo que eu queria de um filme do Godzilla. Eu não estou particularmente interessado nas personagens humanas e gosto que elas acabem por ter um papel muito secundário dentro do filme. O que interessa são os monstros. Eu vim para monstros e o filme dá-me monstros. Sim. Mas eu gosto quando a história e os conflitos verificam-se com consequências muito específicas e interessantes para a narrativa. Isso, eu sinto que eu preciso disso. Sinto que não tenho audience surrogate. Ok? Eu percebo. Também. Eu acho que tens toda a razão. Eu acho que este filme, de facto, falta-lhe essas coisas. Mas não tira da experiência para ti? Não, para mim não. Okay. Porque... É fair, pá. Eu quero monstros e o filme dá-me monstros, dá-me montes de monstros, dá-me cenas cataclísmicas, muito bem filmadas. Xiça que as imagens que eles nos põem ali no ecrã, dos monstros uns contra os outros, são
impressionantes. True. E, sobretudo, de metade para a frente, começa a haver um crescendo de tensão e de ação. Sim. Que eu acho que tu não apanhaste porque, pronto, dormiste 2 vezes. Mas o filme consegue, de facto, crescer. Okay. Mais para o fim. Eu acredito. Eu não acho que não estava lá. Eu acho que tu não vais gostar eu acho que não vais gostar do filme, mesmo que vejas até ao fim. Ok. Mas... Portanto, é basicamente mais do mesmo. Talvez. Mais alguma coisa para falar? Não sei, vimos mais alguma coisa. Bem, acho que ficamos por aqui então. Não, mas vimos talvez o fim de uma das melhores séries de sempre. Mas vamos falar disso já depois da intro. Bem-vindos ao Cube Geek Show, um programa do Cube Geek onde mergulhamos nos temas mais geeks deste mundo. Eu sou o Gui, estou aqui com a Sara. Hey pessoas! E esta semana, ou melhor, a semana passada, chegou ao fim a série Legion. A série Legion é uma série da FX, foi escrita e realizada, ou melhor, o showrunner é o criador. O criador é o Noah Hawley. Noah Hawley. A série teve 3 temporadas, teve um cast de atores relativamente desconhecidos e basicamente... Nem todos, mas sim. Mas basicamente desde que a série começou, eu e a Sara andamos a dizer que é a melhor série de sempre. É a melhor coisa no entretenimento. É a melhor coisa ever. Ponto final. Exatamente. Yeah. Portanto, nós temos obcecado com esta série há imenso tempo e nós sabemos que não há muita gente que vê esta série. Sim, é um bocado de nicho. E portanto, se calhar pedimos desculpa se vocês não viram a série e nada disto que nós vamos dizer vos significa o que quer que seja para vocês. Spoiler alert. Spoiler alert. Para Legion. Exatamente, pronto. As 3 temporadas. Mas nós tínhamos de falar disto. Nós não podíamos não falar de Legion. É a nossa cena preferida. Nós temos que falar... De vez em quando temos que falar sobre as nossas coisas preferidas. Às vezes este programa é para nós. Às vezes nós estamos a fazer isto para nós. Sim. Mas de certeza que vai haver uma outra pessoa. Sim. Olha, deixem-nos nos comentários, vocês passam a ser os nossos ouvintes preferidos. Damos um Gold Star. Exatamente. Portanto, vamos falar de Legion. E antes de entrarmos no tema central daquilo que nós vamos falar hoje, que é abordar Legion pela perspectiva da doença mental, antes de começarmos por aí, fala-me só de Legion. Porquê é que Legion é a melhor coisa de sempre? Eu tenho tanta dificuldade em falar sobre tanto. Percebes? Porque eu sinto que sobre Legion ou não digo nada ou digo tudo. Ou nunca paro. Sim, eu percebo. É uma coisa ou outra. Não consigo fazer o meio termo. Mas muito resumidamente, Legion é... Eu acho que para mim é sensibilidade humana traduzida por uma série. Ok. Se faz sentido. Não sei se faz. Um bocado... Mas olha, é muito ao estilo de Legion. Portanto, assim, tipo, é assim. Está no registro. O que eu quero dizer é... a série trata de sensações e emoções muito específicas. Sim, estou a perceber. E consegue personificar isso como eu nunca vi numa obra de entretenimento. Estou a perceber. As cores, as sensações, os sons, os sabores, as personagens, tipo, tudo isso cria uma pintura muito vívida para o espectador, eu diria. Sim. Porque a série é muito, muito visual. Muito visual, muito auditiva, é muito das sensações, dos sentidos. Sim, é giro. E é giro tu mencionares isso agora, porque tu também és uma grande fã de Malick, de Terrence Malick. Yes. E Malick também é tudo das sensações e... É a minha coisa preferida, é entretenimento. São as sensações, são a maneira como algo que está a acontecer no ecrã te pode
virar de cabeça para baixo, basicamente. Eu percebo. Sem ser uma cena dramática, pronto, onde as personagens, onde alguém morreu ou algo assim. Mas lembra-te disso que disseste agora, porque eu acho que vai fazer muito sentido com as coisas que nós vamos falar. Mas esse não me esqueço. Eu concordo, acho que Legion é talvez a melhor série, a melhor obra de vídeo, de cinema, de televisão de sempre. A maneira como a história está contada, as ideias que eles exploram na série sobre doença mental, sobre identidade, sobre consciência, sim. Questões de filosofia, de... a série é tão densa em informação e está construída de uma maneira tão... Não linear. A narrativa não é de todo linear e a maneira como a informação te é dada nunca é clara, a série nunca te explica o que está a acontecer. Nunca te dá a mão. Exatamente. Mas no fim faz tudo sentido e apesar de, na maior parte das vezes, parecer uma grande salganhada de ideias, os episódios não deixam de ter um crescendo e um princípio e um meio e um fim muito identificáveis, apesar de às vezes as cenas não terem nada umas coisas a ver com as outras. Sim. E portanto é fantástico. Sim. Mas vamos dar um passo atrás, vamos falar de Legion, a personagem de banda desenhada. Ok. School me. Portanto, o Legion aparece pela primeira vez no New Mutants número 25, em março de 1985. E foi inventado pelo Chris Claremont e pelo Bill Sienkiewicz. E o Chris Claremont, que nós conhecemos. Nós conhecemos o Chris Claremont. Estamos sempre a dizer isto. Estamos sempre a dizer isso, sim. Estamos sempre a gabar que fizemos perguntas ao Chris Claremont na Comic Con do ano passado. Moving on from that. E o Legion, na banda desenhada, é inicialmente introduzido como sendo o filho do professor Xavier, do Charles Xavier, com uma mulher chamada Gabrielle Haller. O David, na banda desenhada, é introduzido como sendo autista e estando num mental facility. Num mental facility, sim. Até que é possuído pelo Shadow King, o Amal Farouk. A partir daí ele começa a tornar-se mais ativo, começa a ganhar poderes psíquicos. E ao longo da sua história de banda desenhada, ele vai absorvendo personalidades e desenvolvendo personalidades novas e vai ganhando em poder e poder e poder e poder, até se tornar num mutante nível Omega, que são os mutantes com poder para destruir o universo. São quase deuses. Tipo o Apocalypse. Por acaso não sei. Não tenho a certeza se o Apocalypse é um Omega Level Mutant. Ok. Não tenho... Sabes quem é que muito surpreendentemente é um Omega Level Mutant? Ok. O Iceman. O Bobby Drake. O Homem de Gelo. What? Yeah. Ele é considerado um mutante nível Omega. What? Porque se ele, basicamente, congelar coisas, sim, é desacelerar átomos. Sim. E se tu consegues controlar as coisas a um nível atómico... és super. Sim, ele basicamente teria o poder de congelar a atmosfera inteira do planeta se quisesse. Ele tem manipulação molecular. É essencialmente o que... Ok, isso é muito, muito complexo. Não estava à espera disso para essa personagem. Mas sim, na banda desenhada, o David Haller, o Legion, é um mutante ultra poderoso. E, portanto, frequentemente é um vilão ou um anti-herói. Sim. Às vezes é um aliado do X-Men. Está all over the place. Está all over the place porque ele é representado como sendo uma pessoa com... Ele é insano, ele é doido. Sim. Ele tem demasiadas personalidades ali no meio a interferirem Exatamente. Com a consciência dele. Mas ele é considerado, na banda desenhada, autista.
Não, na banda desenhada eles depois dizem que ele acaba com perturbação de personalidade dissociativa, ou seja, ele tem personalidades múltiplas. Ok. Na banda desenhada, oficialmente é isso que ele tem. Interessante, porque aqui é uma representação diferente. Na série é a esquizofrenia que ele tem. E o que é engraçado é que muito frequentemente as bandas desenhadas e sobretudo os X-Men são usados para representar problemas sociais, e já na altura o David, o Legion, era uma representação de doença mental. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. Vamos tentar explorar Legion e a série nas representações de doença mental que a série tem, porque é uma abordagem muito diferente, muito nova, de um problema que está cada vez mais presente na sociedade. Quer dizer, sempre teve, mas agora temos muito mais informação sobre isso. Não só temos mais informação, como falamos mais disso. Exato. Mas também o número de diagnósticos está a aumentar. Exato. Há mais pessoas deprimidas e com ansiedade hoje do que havia há 30 anos. É a doença da nossa geração. Basicamente. Deixa-me só dizer... Espera, agora distraíste-me e esqueci-me o que é que ia dizer. Desculpa. O que é que eu ia dizer? O que eu ia dizer, que é muito importante, temos que fazer um disclaimer. Nenhum de nós é expert nisto. Sim, exatamente. Isto nós basicamente somos uns espertalhões que foram ler coisas à Wikipédia. Basicamente. Não, ou melhor, não levem aquilo que nós vos vamos dizer com mais credibilidade do que o que daria um artigo da Wikipédia. E também, se estão a sentir-se com algum problema e precisem de falar com alguém, vamos deixar um número na descrição. Exatamente. Deste episódio. Exatamente. Portanto, se precisarem de falar com alguém sobre estas questões de doença mental, e se estiverem a sentir mal com alguma coisa, por favor... procurem ajuda, falem com alguém. Exato. No mínimo liguem o número. Mas não é por acaso que a série Legion apareça agora. Sim. E que cada vez mais... Houve necessidade para isso. De falar disso de maneira honesta. Exatamente. Houve público para isso. Da mesma maneira que tu tens a série do Maniac na Netflix, também é sobre doença mental. Sim, sem dúvida. E o que eu gostei particularmente relativamente a Legion é que mostra a doença mental de uma maneira muito mais, eu acho, honesta e mais precisa do que o habitual. Não vou dizer que a série é completamente precisa, medicamente correta ou mesmo terapeuticamente correta, porque não é, mas é das coisas mais bem feitas que eu tenho visto nesse aspecto. Como estavas a dizer há pouco, na série, o Legion, o David, a personagem do David interpretado pelo... Dan Stevens, exatamente, que vocês viram na Bela e o Monstro, a fazer de monstro. Sim. Ele está tão desaproveitado. Tão desaproveitado nesse filme, tão desaproveitado. Eles basicamente disseram assim, olha, vamos buscar o gajo do Downton Abbey, que podia ser um príncipe, e vamos pô-lo neste filme. E por acaso ele é um ator fantástico. É uma pena. Anyway. O David Haller tem esquizofrenia e no início da série ele está num instituto de saúde mental, está em... O Clockworks. O Clockworks, exatamente. Que é uma referência ao Clockwork Orange. Exatamente. Aliás, a primeira série e esses primeiros episódios estão cheios de referências ao Kubrick. E tantas outras referências, muitas referências de música também. Sim. Mas sim, tipo, muito 2001, aquela sala comum onde os pacientes se juntam todos, é muito 2001 Odisseia no Espaço, não é? Sim, aquela sala do futuro, em Júpiter. Portanto, sim, muito Kubrick aqui, for sure. E é engraçado, porque essa primeira cena começa a remeter-nos para tropes de representação de doença mental e hospitais e este género de hospital
internamento psiquiátrico. Sim, sim. Que eu, na minha experiência até muito recentemente, era sobretudo informado pelo Um Voo sobre o Ninho de Cucos. Sim, sim. Que é talvez... Que é um dos filmes mais com maior pegada. Sim. Na questão da saúde mental. O filme é inspirado, o Voo sobre o Ninho de Cucos é um filme do Milos Forman, com o Jack Nicholson, e é inspirado no livro de um jornalista que se infiltrou no sistema de saúde americano para demonstrar a violência que ali existia. Sim. E é interessante que este Legion e esta primeira temporada nos ponha mais ou menos nessa mesma época, nos anos 60. Yeah. Portanto, é intencional esse paralelismo. É nos anos 60, mas não é nos anos 60. Nunca se percebe, e essa é uma das coisas bonitas da série. É uma das coisas que eu mais gosto. Nunca sabes bem o que é que se está a passar. Parece tudo assim meio um sonho. Sim. A série é muito uma memória que tu não sabes se aconteceu ou não. Sim, sim, sim. Mas... Sim. Que por sua vez remete para um estado de doença mental. Exato. Onde a tua percepção... Exato! Yeah. Precisamente, full circle. Completamente. God damn it! É assim tão boa que esta série é. Assim tão mindfuck. E nós temos na nossa descrição do Instagram do Cubo Geek, nós gostamos de mindfucks. Portanto, sim, nós gostamos de Legion. Sim. É a mesma coisa. Tinha de ser. Mas onde isto começa a ser diferente é que essa representação dessa sala do hospital psiquiátrico onde está o David remete para essas imagens que nós já conhecemos, mas não temos ali os enfermeiros cruéis. Não temos... Ou melhor, há uma personagem que está dopada da cabeça e está a babar-se por causa dos medicamentos, mas isso não deixa de ser realista. Mas eles focam-se nas personagens principais, não dão assim muito foco às outras personagens. Eles dão foco ao David, dão um foco à Lenny, que eu estive a tentar pesquisar, mas não consegui encontrar a razão pela qual ela foi internada. Nós sabemos que ela é uma drug addict, tem esse vício, sabemos que ela foi presa uma dúzia de vezes, para aí, mas relacionado com doença mental, nós não sabemos o diagnóstico dela. Ou pelo menos que eu me lembre, não sabemos o diagnóstico dela. Eu acho que vai-nos ser sempre muito difícil dizer coisas relativamente mais certeiras ou concretas relativamente à Lenny, ou melhor, de quem é a Lenny na verdade. Porque nós quase nunca conhecemos a verdadeira Lenny no meio daquilo tudo. Aliás, ela afinal à altura era o Benny. Sim, a personagem foi escrita para um homem, para uma personagem. Sim, e depois, mas no fim acabou por ser interpretada pela Aubrey Plaza. Pela Aubrey Plaza. Que é a melhor decisão ever. Yeah. Mas sim, a Lenny propriamente dita... Ela é sempre ou uma representação do Shadow King, ou uma construção de uma amiga imaginária do David. Não, e uma reencarnação, de certa maneira... Da irmã. A partir da irmã do David. Essa cena foi tão... God damn it. Mas, ok. Vamos focar-nos no David. Vamos focar-nos aqui no David. Portanto, o David é esquizofrénico. E uma coisa... A esquizofrenia é muito representada no cinema. Toda a gente gosta de personagens esquizofrénicas. Mas muitas delas não são boas representações. Não, muitas delas não são boas representações. Podemos falar disso um bocadinho, daqui a pouco, quando falarmos da romantização. Talvez, sim. A esquizofrenia não é assim tão frequente na população, muito menos do que ansiedade e depressão, por exemplo. Sim. Mas é particularmente interessante eles terem escolhido a esquizofrenia para o David, porque a esquizofrenia caracteriza-se em parte por ideias delirantes, ideias paranoides, de perseguição, de ideias
vozes, pensamento mágico, também a componente das alucinações, sim, mas só em termos de distorção das ideias em si mesmas, faz sentido que quando o David imagina que tem poderes, ou acredita que tem poderes e acredita que muda a realidade à volta dele, isso seja visto como... isso seja interpretado como sintomas de uma esquizofrenia. Faz sentido. Portanto, não é... É claro que eles iam escolher esta doença para esta personagem. Sim. E uma coisa muito importante, que acho que até foste tu que me disseste uma vez sobre a própria doença da esquizofrenia, que quando as pessoas que sofrem esta doença ouvem vozes, não são vozes genéricas de pessoas imaginárias ou algo assim. É o nosso próprio... É o próprio monólogo interno dessa pessoa que nós todos temos, mas a pessoa não consegue identificar como sendo o monólogo interno dela própria. Essa é uma teoria explicativa para o que é que poderá estar a acontecer com as alucinações. Mas, ou seja, essa teoria, portanto... Portanto, não está absolutamente definido, porque a esquizofrenia ainda está muito mal compreendida. Tanto de um ponto de vista neurológico como mesmo de... sintomas? Diagnóstico... Não, mais em termos de diagnóstico psiquiátrico. É um pouco um espectro. Sim. Portanto, Gotcha. Mas é interessante porque esta teoria que eu estava a falar verifica-se na história. Sim. Na história do David. Sim. Porque ele não é propriamente as outras pessoas. Ele também tem esse poder. Mas aquilo em que a série foca são nas vozes dele próprio. Sim. He struggles with his own voices. Sim. Não necessariamente de todas as outras pessoas, mas também tem essa feature. Mas eu acho que é por aí que eles pegam na relação com a banda desenhada, onde ele tem personalidades múltiplas. Aqui é representado como as múltiplas vozes dele mesmo a falar com ele mesmo. Exato. Que é um dos sintomas da esquizofrenia. A esquizofrenia, as alucinações auditivas da esquizofrenia frequentemente são 2 ou mais vozes a discutirem umas com as outras e habitualmente com coisas acusatórias relativamente à pessoa que as ouve. E é isso que nós vemos na série. Portanto, nesse aspecto é uma representação dos sintomas muito bem feita. Mas outra coisa muito engraçada que o próprio David diz, e são estes detalhezinhos dentro da série que fazem com que esta série seja tão boa a representar isso. A determinada altura o David diz que o problema é que a doença dele convence-o de que ele não tem uma doença. Sim. E é muito giro que ser esta personagem com superpoderes, um mutante de nível Omega, Sim, que não sabe se a realidade que ele está a mudar à volta dele é mesmo isso que está a acontecer ou se é da doença dele. Sim. E é muito giro quando a personagem evolui e chega a Melanie Bird a dizer-lhe: não, tu não és doente, tu não tens uma doença mental, tu tens superpoderes. Sim. Ele duvida disso porque a doença dele convence-o que ele não está doente. Sim. É uma das características da doença. Sim, mas depois mais para a frente percebemos que ele está de facto doente e são os dois problemas ao mesmo tempo. Por um lado ele é mutante, por outro lado ele é doente mental. Portanto, são essas duas faces do David que entram em conflito. Sem dúvida. E eu acho que é excelente que a série tenha feito isso. Porque continua ambíguo. Porque uma grande parte da série não estamos na realidade, não estamos a ver a realidade. Sim. Portanto, é um mindfuck enorme. O que podemos confiar anything do que nos foi mostrado? Provavelmente não. Frequentemente a série põe-te a ver sequências enormes de narrativa e de cenas seguidas só para depois dizer: não, isto afinal estava tudo a acontecer dentro de um universo paralelo que o David criou dentro da cabeça dele. Yeah. E mais uma vez, é essa narrativa não linear, segmentada, all over the place, que te põe
com uma sensação de desorganização, desconforto e oh meu Deus, o que raio que se está a passar, que é suposto traduzir a sensação de uma pessoa com doença mental. E é tão giro que a série consiga falar sobre doença mental ao mesmo tempo que induz-te sensações, ou pelo menos tenta traduzir-te da melhor maneira possível o que é ter doença mental. Sim. São sensações muito específicas e muito realistas. O mais realista possível, provavelmente. Neste tipo de... Não, não é realista. Não é, mas... É psicadélico, é onírico, é... Mas é isso, mas de certa maneira realista no sentido de estes momentos e estas sensações podem estar de facto a acontecer dentro da cabeça. Sim. Não, desculpa, dentro das nossas cabeças. O que eu estava a querer dizer é a maneira como isso te é representado no cinema, os artifícios visuais que eles arranjam para traduzir isso são tão fantasiosos. Sim, tão fantasiosos, mas dentro da tua cabeça às vezes é uma fantasia, às vezes é tudo um esplendor, tudo um sonho. She's Upon a Holly, filho da puta, tem ali umas ideias fantásticas. A cena do bolero, o folero de Ravel. O bolero de Ravel, oh meu Deus, é a minha cena preferida, ever. É tão bom. Para sempre. A maneira como ele representa aquilo. Exatamente. Jesus Christ, é um esplendor. É mesmo só tipo, because I'm gonna do it. É tipo... Porque é bonito. Ele consegue... É uma cena em que o Oliver está a mudar a realidade e a representação disso com o Shadow King pela Lenny de repente, a preto e branco. De repente torna-se um filme mudo. Um filme mudo com cartões, com as legendas. Tão bom. Temos que ter estas tangentes só para nos entusiasmarmos com a série. Para deixarmos sair esta... Mas eu gosto muito, ou melhor, aquilo que, mais uma coisa que para mim esta série, destaca esta série de outras que tratam doença mental, é que esta série não se limita a dizer que os sintomas do David, aquilo que era representado como uma doença mental, afinal não é uma doença mental, ele era especial e mágico e tinha superpoderes. E fica por aí. Sim. E nós estamos a interpretar mal os sintomas de doença mental desta pessoa. Ela é mágica e é especial e há aqui qualquer coisa que nós não estamos a ver. Que é sempre a narrativa deste género de super-heróis. Sim. O super-herói está preso no hospital psiquiátrico e depois... Não, ele afinal não era doido, ele era mesmo o super-homem. Sim. Aqui não. Eles estão-te sempre a dizer que ele é... Ele continua com doença mental. Não é pelo facto de ele ter ganho superpoderes que deixa de ter uma doença mental. Não. Ele continua de facto a ser esquizofrénico. Não, e é isso que torna a personagem interessante, de certa maneira, porque é a limitação dele e as personagens, como boas personagens, têm que ter boas limitações. Exatamente. Pronto, porque é isso que nos entretém. Exatamente. Basicamente. É isso que vende pipocas. Mas é isso que depois gera algumas das melhores interações da série que ele tem com as outras personagens. Que é a maneira como ele se relaciona com os outros. E sobretudo, durante a primeira temporada, as cenas de terapia. Ou seja, a série foca-se imenso no facto de que não é pelo facto de tu teres superpoderes de Deus que podes simplesmente resolver os teus problemas, que estás bem. Tu não estás bem. Tu tens de tratar. A Melanie Bird está sempre a tentar puxá-lo para a terapia. Ele faz terapia de grupo, faz psicoterapia 1 a 1. E a série representa essas coisas de uma maneira tão gira. Sim, e eles até usa o Patchonomy para ir às memórias dele, tentar perceber porque que ele tem um trauma enorme. Portanto, o que eles estavam a fazer com o Patchonomy, de ir às memórias, é terapia. Eles estavam a tratá-lo. Nunca a psicanálise deu tão bom entretenimento televisivo. É brutal. É quase um time traveling para as memórias dele. Como terapia. Sim. E super entertaining para a história. É tão bom. Olha,
não sei se me permites. Permito. Temos que falar da Sid. Vamos falar da Sid. A Sid também, à semelhança do David, também é um caso muito interessante de representação de doença mental. Sim. Agora tu tens que pronunciar esta designação porque eu não sei. Portanto, a Sid... Estás-te a preparar? Estou-me a preparar. A Sid sofre de aptofobia, ou apnofobia, que é o medo de ser tocado. O medo do contacto físico. Yeah. A personagem usa luvas, vemo-la sempre com as mãos cobertas, e ela tem sempre cuidado para manter a distância. Portanto, é uma personagem que precisa do seu bubble, exatamente, do seu espaço, e que ninguém entre no espaço dela. É claro que dentro da série ela não só tem essa fobia, mas também acontece que ela é uma mutante e quando toca nas pessoas, troca a consciência dela, passa para o corpo da outra pessoa. Yeah. Exatamente. E poderíamos pensar, ok, porreiro, é um poder porreiro, o que é que eles vão fazer com este poder? Eles fazem surpreendentemente pouco com esse poder, porque... Eles fazem até bastante. Sim, verdade. Eles até fazem bastante. O poder entra quando menos esperas. Verdade. Não, o que eu estava a tentar dizer é, não é que eles não fazem muito do poder, é que não é pelo facto dela ter um superpoder que deixa de ter uma fobia e com toda a bagagem psicológica que está associada a essa fobia. Fogo. É pesado. E a série foca-se nisso. Não nos poderes, não em quão fixe são os poderes, mas sim na fobia e no trauma associado a essa fobia. Sim. E, de certa maneira, esta personagem, a Sid, vê sempre o seu poder... Tem sempre um taste, um sabor a negativo. Sim. Há momentos em que ela diz... eu posso ser qualquer pessoa, é uma liberdade para ela, mas ela não está 100% nisso, ela não está feliz com isso. Não. É sempre uma coisa negativa. É isso que é giro, é que nesta série a doença mental nunca é um benefício para as personagens. Sim. Nunca ninguém é um gênio por causa da sua doença mental. Sim. Tipo o Beautiful Mind. Exatamente. Era isso exatamente. Sim, porque é aquilo que estavas a dizer ainda há bocado que disseste que íamos falar, a glorificação. Ou a romantização. A romantização da doença mental. E, de facto, em filmes e televisão... normalmente é algo muito glorificado, que pode ser um problema. Não, e a própria Sid, dentro da série, é mostrada como uma personagem que glorifica a sua própria doença. Sim. Que usa a sua própria doença para justificar maus comportamentos ou más decisões. Sim. E a determinada altura ela diz qualquer coisa do género, eu estava a ver se encontrava aqui a citação, mas é qualquer coisa do género. Ela diz que porque é que tu aceitas que te digam que os teus pensamentos estão errados? Porque é que tu aceitas que te digam que os teus comportamentos representam doença? Sim. Olha para outras pessoas que eram diferentes e que foram génios na realidade, como o Einstein ou o Picasso. Sim. Eles também eram considerados doentes, também foram diagnosticados com coisas e, no entanto, são génios. Sim. Portanto, a própria Sid glorifica e atribui benefícios e vantagens ao facto de ter uma doença mental. Isso é a primeira temporada. É a Sid da primeira temporada. Exatamente. Uma Sid, de certa maneira, muito verde ainda. Sim. Mas sim, ela de facto glorifica. Ela diz que todas as outras pessoas é que estão erradas, nós se calhar é que estamos certos. Exatamente. Portanto, ela é um bocado contra a terapia, se calhar. Porque ela, se calhar, nesse momento não acredita. Ela, nessa cena em particular,
e ela diz isso numa cena de terapia de grupo, ela está claramente a desafiar aquilo que está ali a fazer. Ela não quer estar ali, acho eu. Não. E é giro, essas interações estão tão bem feitas na série. Estão tão bem escritas. A Sid, nós descobrimos depois, mais à frente, que ela... aquela cena muito... Traumática. Em que ela... Como é que acontece? O namorado da mãe. A mãe está em casa com o namorado, ela toca na mãe e passa para o corpo da mãe, vai ter com o namorado da mãe que está a tomar um duche, mete-se no duche com ele... E depois eles começam o poder dela... Pois, sim. Eles começam a ter sexo e de repente... A mente dela, o corpo dela vai se juntar à consciência dela. Portanto, podias pensar que era só... Não, ela volta para o corpo. Podia ser esse o poder e esse seria a maneira mais lógica de o representar, I guess. Sim. Mas eu gosto desta representação porque implica que quem está em controle é a consciência. Sim. Portanto, ela está no duche com o corpo da mãe e a consciência dela, certo? Certo. E o corpo vem até à consciência. Portanto, quem está dentro do duche é ela de repente, jovem. De repente é um homem a ter sexo com uma miúda de 15 anos. E as coisas não correm bem. E esse trauma acaba por informar imenso a personagem da Sid. E temos imensos episódios que são só com ela a lidar com o trauma. Sim. E a mostrar como esta pessoa teve a sua vida inteira desorganizada por causa deste trauma. Momento. E porque nunca lidou bem com esse trauma. Ao ponto em que nesta terceira temporada eles ela consegue resolver-se tendo uma infância toda. Sim. Esse episódio é tão giro. Ter uma infância, ter uma segunda vida, basicamente. Ter uma segunda vida no Astral Plane com a Melanie e com o Oliver. É tão giro esse episódio. Tão querido. Com o Jason uma celebração da Sid. Sim. E basicamente dando-lhe algo de importante. Sim. Ela é uma personagem tão gira. Não, o que eu ia dizer é esse episódio tem o Jason Mantzoukas a fazer de lobo mau. Pois é. Tão bom. Tão weird. Há mais personagens... Desculpa. Passamos à frente? Sim. Há outras personagens que poderiam ter aqui outras representações de doenças mentais. O Ptonomy também... O Ptonomy com a sua cena da memória... extremamente boa. E uma hipermemória, que é uma coisa que existe mesmo. Hipermnemónica... Hipermnésia. Ok. That's the term. O Carrie e a Carrie são uma relação codependente. Mas, e porque já estamos aqui a aproximar-nos do fim, o que eu queria falar mesmo era dos segmentos do Jon Hamm. Sim, isso é importante. Fazermos um coverzinho. Temos de falar do Jon Hamm. Porque na segunda temporada há uns segmentozinhos a meio dos episódios onde a série para e agora vamos-te explicar o que é um conceito. Exatamente. Psicologia. Exatamente. Vamos ter aqui uma lição. Estejam atentos à lição, porque vamos explicar perturbação de conversão. God damn it. Nós não temos a voz sedosa do Jon Hamm. Mas... Conversion disorder. Mass hysteria. Conversion disorder. Voltamos agora. Vamos fazer um episódio. Não vamos. God. Não vamos. Tentaste, eu estava a ver. O que é que ele está a fazer? What's happening? No, let's not do that. Os segmentos do Jon Hamm são tão giros. Tão bons. Mais uma vez, filho da puta do Noah Hawley, como é que tens tanto talento? Como é que tens para fazer estas coisas? São tão giros, sério, tão giros. É mesmo uma mestria de artistry. Exatamente.
a explicar conceitos de psicologia, como já dissemos. Portanto, de repente a série para, ou começa com um cenário absolutamente branco, personagens recortadas no cenário branco, só com os adereços necessários, só com mais partes do cenário necessários, muito minimalista, a explicarem... É quase uma peça de teatro nesse momento. Exatamente. E explicam coisas como delírios. Yeah. E é tão giro. A delusion starts like any other idea, as an egg. Uhum. E sim, as representações das ideias. Portanto, a ideia é um pintainho, o delírio é uma espécie de barata sapo preto com peganhoso. E sim, esse contraste e a maneira como eles demonstram as ideias. E ele a explicar que como é que ele diz, o delírio começa com qualquer outra ideia, mas depois cresce e apega-se à tua cabeça e tu começas a... E para essa ideia crescer tens que rejeitar outras ideias racionais. Exatamente. Para te focares nessa em particular. Exatamente. E é aí que se torna um delírio. Exato. E o raio do exemplo que eles dão é do homem que se convence a si mesmo que a perna não lhe pertence. Yeah. Oh God. Que, mais uma vez, é uma coisa que existe mesmo. Pois. Chama-se... É absolutamente assustadora. Porque estas coisas acontecem mesmo. Yeah. Não é um exagero da série. Chama-se o delírio de Cotard, ou Cotard, no qual as pessoas ganham a crença, ganham o delírio de que ou já estão mortas, ou de que há partes dentro do corpo que estão apodrecidos e mortos, ou que partes do corpo não lhe pertencem. That's messed up, man. Isso assusta-me imenso. Yeah. Isso é um conceito... Porque eu percebo... Eu percebo como isso seria absolutamente desorganizante. Completamente. Yeah. Porque, lá está, como explica o John Hamm, é uma ideia que vai lentamente destruindo outras ideias racionais que a poderiam... Sim, e é uma opção também. Sim, porque estas pessoas depois acabam mesmo a tentar convencer médicos a cortarem-lhes partes do corpo. Eu estou-me a rir, mas isto é horrível. Isto é horrível, não, isto é horrível. É tão fascinante, mas é absolutamente horrível. É. Depois tens outra destas sequências que eu acho que é fantástica, que é aquela em que ele fala da perturbação de conversão, que, como ele explica, é quando o corpo converte stress psicológico em sintomas físicos. Portanto, nesse sentido também se pode chamar de uma perturbação psicossomática. Se bem que não é exatamente a mesma coisa. Não vale a pena. Mas essa é muita gira. Porque ele explica não só a cena da conversão, da pessoa que tem ansiedade e acaba com um espasmo, por exemplo, mas também como essa ideia depois se propaga para as pessoas à volta dele. Yeah. Dessa miúda. Sim. E está tão bem representado. Sim. Está muito, muito bem representado. E isso lembra-me aqui um fenómeno que tu tens apontado aí na tua lista, que é um fenómeno nacional. Sim, é verdade. Eu adoro este conceito. É fantástico. E foi falado mundialmente. Sim, é um exemplo. Portanto, na série, no Legion, nesse segmento do John Hamm, onde ele está a falar da perturbação de conversão e depois mostra como essa ideia acaba por propagar-se entre aquelas miúdas, apesar de ser uma doença mental. Yeah. Ou seja, o que ele está a explicar é a ideia de uma doença mental que é contagiosa, literalmente contagiosa. Sim. Ao ponto em que as pessoas demonstram sintomas físicos passados de umas para as outras só por causa da ideia da doença. Sim. E aquilo que tu estavas a dizer foi uma coisa que aconteceu em Portugal em 2006, and I shit you not, por causa dos morangos com açúcar. Pessoas lembram-se dos morangos com açúcar. Eles se calhar vão voltar, não sei. Não sabemos o que é que se está a passar em Portugal.
Neste momento eu não faço ideia o que é trendy. Last we heard, things were still going on. Mas os morangos com açúcar pararam durante algum tempo e eu acho que voltaram, não sei. Não sei. Mas em 2006, yep. Uma das personagens da série dos morangos com açúcar, a determinada altura fica com uma irritação na pele, fica com uma mancha de vermelho na pele que está a coçar e tem de ir ao médico. Uhum. E de repente, em várias escolas no país, à volta de Portugal, numa ou duas em particular, houve crianças que começaram, miúdos, que viram a série e começaram também a ter comichões e também começaram a ter vermelho na pele e a coçar. Isso é tão weird. E isso propagou-se por cerca de 300 crianças que foram vistas em hospitais com sintomas que os médicos não conseguiam explicar de nenhuma outra maneira que não os miúdos viram isto na série e depois começaram a falar uns com os outros. Sim. Portanto, quando nós dizemos que coisas se tornam virais na internet, quando as ideias se tornam virais, isso é quase literal. Ou seja, o que nós temos aqui é um exemplo de... Mas este manifestou fisicamente. Fisicamente. Estas coisas provocam sintomas físicos, observáveis. Não é só a pessoa a dizer, eu sinto isto ou penso isto. Sim, porque lá está, nós estamos sempre a falar desses vírus, pronto, na internet, memes. Sim. Não é? Mas um deles provocar sintomas físicos é... Oh my God! Sim, é uma ideia que se propaga, que se contagia de pessoas para pessoas, só por elas falarem umas com as outras. Uns zapzinhos dentro do nosso cérebro que se estão a propagar. Não! A ideia! A ideia, mas é isso que eu estou a dizer, tipo... fisicamente o que está a acontecer são os zapzinhos dos nossos neurónios. Uhum. Como é que isso passa para outra pessoa? Através de linguagem. Yeah. Através de palavras. Yeah. É um vírus ou visual. É um vírus que se propaga através de informação. Yeah. Não é através de suor, não é através de sangue, não é através de espirrar para cima, é através de informação. Yeah. E isso é fantástico. E há vários exemplos na história acerca disto. Uhum. Na Europa medieval houve vários exemplos disto. No Tanganica houve a doença do riso, onde as pessoas riam-se imenso. E na série, em Legion, isso é representado da maneira mais assustadora possível. Que é quando aqueles gajos que têm... Sim. A bater o dente. Yeah. ASMR, not. Anti-ASMR. Anti-ASMR, pessoas. Mas de certeza que há alguém que gosta disto. Sim, talvez. Não julgamos gostos. Não, de todo. De todo. Portanto, se a vossa... Mas pronto, estamos a analisar que provavelmente há alguém que gosta. Se a vossa cena é bater dentes, you're fine with us. Yeah. Opa... Mas já, assustador e há essa representação muito clara na segunda temporada de Legion. Tão gira. Lá está, a coisa desta série é pegar em conceitos de doença mental muito rebuscados, muito complicados, muito difíceis de explicar claramente e não só explicá-los muito claramente, mas torná-los o melhor entretenimento de sempre. Sim, é muito visual e é memorável. Tão memorável. Deixa eu olhar aqui para as notas. Tens mais John Hamm para mim? Tenho Pânico Moral. Vamos falar de Pânico Moral um bocadinho. Sim. O pânico moral é outra que eu não sei bem se é doença mental, se é uma coisa mais de sociologia ou antropologia, mas eles dentro da série usam... É ansiedade. É ansiedade, sim. Ansiedade. Portanto, a ansiedade está dentro da doença mental. Só que é como se fosse uma ansiedade que é experienciada coletivamente. É outro género de delírio que é experienciado coletivamente. Exato. É coletivo que depois gera a consequência, não é? Sim, exatamente. Portanto, a ideia de um pânico moral é quando uma sociedade, coletivamente, está preocupada com uma potencial ameaça.
seja os videojogos para as crianças. Sejam os videojogos, seja o Dungeons and Dragons nos anos 80, sejam as bandas desenhadas nos anos 60, seja o que for, sejam as bruxas nos anos 1760. Sim. As pessoas ficam preocupadas com alguma coisa. Sim. Há aí qualquer coisa. Há uma ameaça. Vem-nos buscar as crianças. Vem-nos buscar as crianças. Ui, cuidado. E as pessoas começam a partilhar essa ansiedade e a assustarem-se umas às outras. E depois isto é amplificado pela própria cultura. Portanto, os meios de comunicação, os jornais vão propagando a ideia. Vão propagando a ideia, exatamente, para uma população maior ainda. E vão exagerando. Exatamente. Os jornais e as revistas exageram sempre. Ao ponto em que as pessoas começam a ter... começam a deixar os medos e as preocupações racionais e a substituí-los por preocupações irracionais. Sim. Sim. E daí começam os comportamentos estranhos ou desadequados, como queimar bruxas. Extremamente desadequado. Desadequado. Devia dizer. Que eram literalmente só mulheres que tinham um pensamento crítico e... Eram as mulheres desconfortáveis da aldeia que as pessoas não davam medicamentos às mulheres, viam-nas quando elas estavam grávidas e tratavam-nas naquela altura do mês. Mas pelo menos eu tenho a sensação que era muito a cena do pensamento crítico. Esta pensa, tem ideias, portanto vamos acabar com ela. Sim, porque não encaixa na nossa visão do mundo. Exato. E então a ideia propagou-se que por ela ter ideias e assim deve também saber bruxaria. Sim, porque faz bem sentido. Portanto, sim, as bruxas são o exemplo mais extremo do pânico moral, mas isso não impediu que nos anos 80 as pessoas tentassem banir o Dungeons and Dragons porque pensavam que estava associado a cultos satânicos, por exemplo. E mais uma vez, a série, a segunda temporada, pega nestas ideias todas de delírios, de ideias que se propagam, de conspirações, de pânico moral, para justificar que o David no fim seja um ganda vilão. E que, levado pela sua doença mental, tenha feito coisas questionáveis. Depois o Farouk manipula através destes artifícios de doença mental para convencer toda a gente que o David é o mal da fita. E temos a terceira temporada com o David a tentar resolver a merda toda que fez. Mas a fazer também muita porcaria pelo caminho. Exatamente. Muita porcaria, muito. Porque tu queres sempre gostar do David, tu queres sempre ter empatia por ele e tens sempre empatia com ele. Mas ele é uma pessoa, ele é horrível. Sim. Ele é evil. Ele faz coisas mesmo muito más. Muito evil. Mas lá está. Influenciado com o trauma todo da vida dele e com o facto dele ter uma doença mental. Mas sobretudo o facto dele não ter continuado o tratamento. Ele parou. Ele começa a acreditar no seu próprio poder. E na sua narrativa. Exatamente. Que afinal isto era tudo mentira, afinal eu sou poderoso, não tenho a doença mental. Mas o danger está aí, que ele está a ignorar. Exatamente. Que tem doença mental. E é aí, por causa disso, que eu acho que a terceira temporada deixa cair a bola no que toca a estes temas todos que foram construídos durante a primeira e a segunda. Porque o final fez sentido e era aquilo que nós queríamos, de certa maneira. De certa maneira, sim. Mas não foi bem explorado e não tinha a carga emocional que nós queríamos de Legion, infelizmente. A terceira temporada anda toda à volta de viagens do tempo e o David a tentar voltar atrás no tempo para impedir que o Farouk o possua, para tentar impedir aquele trauma todo de acontecer. Que é a origem de todo o caos. Exatamente. Que está para vir num futuro que no fundo depois nunca acontece. Spoiler alert, ele consegue de facto voltar ao passado.
há umas cenas muito boas entre o David e o pai e o professor Xavier. Verdade. Que são muitas giras. Mas depois, o conflito que ele tem com o Farouk, que devia ter sido o grande standoff. Exatamente. Foi muito... ok. We'll go our separate ways. É mais... pronto, ok, vamos ser amigos. Vamos agree. Eu percebo porque é que estás zangado, peço desculpa, vamos ser amigos. E resolve-se assim a coisa. Ficou... Eu estou muito deprimida com é por isso que com este final. Chatei imenso porque, a partir deste momento, por causa deste final, sempre que nós dissermos que Legion é a melhor série de sempre, temos de pôr um asteriscozinho no canto. O final não foi muito bom. Pois. Mas eu gostei, mas não gostei. Não, mas pior do que isso é o facto que eles constroem esta cena toda do David ter a doença mental e da doença mental ser o principal obstáculo dele. Mas depois no fim... a solução dele, em vez de ser ter terapia e lidar com a doença, é voltar ao passado e fazer de maneira que nunca tenha doença em primeiro lugar. E isso, that feels like a cop-out. Sim. Parece... Parece... temos aqui um... Não, vamos arranjar uma solução alternativa. Mas não foi... Vamos fazer com que ele não tenha doença mental. Não é bem isso. Ele provavelmente já iria ter mesmo assim, não? Não, é mais no sentido de a solução para o arco narrativo dele. Sim, é voltar atrás no passado, não é lidar com a doença. Não é lidar com a doença, não é lidar com o conflito que lhe foi apresentado no primeiro ato. Exato. Ou seja, o terceiro ato não resolve o conflito do primeiro ato, simplesmente volta atrás e diz none of this ever happened. Sim. Que eu também gosto, mas gostava que o desenvolvimento da personagem tivesse sido melhor explorado. Sim, concordo. Antes de ir para trás e refazer tudo. Lá está. Não é que eu não goste daquilo que aconteceu. É a maneira como foi feito. É a maneira como foi feito, mas também acho que aquilo que aconteceu não faz sentido com aquilo que foi construído para trás. Verdade. Portanto, eu tenho esses dois problemas com o fim da série. Verdade. É um cop-out. O time traveling eu adoro time traveling, mas aqui foi usado de maneira muito interessante, mas também de uma maneira não tão interessante. De uma maneira interessante com aquela personagem. E eu acho que isoladamente a terceira temporada é muito boa, mas perde a linha narrativa das anteriores. Perde a importância, sim. Não sei. Estamos assim um bocado meh. Estamos um bocado meh com esta série. Mas pronto, não sei. Digam-nos nos comentários o que é que acharam da terceira temporada de Legion. Digam-nos se sequer conheciam Legion. Mais uma vez, se estão a lidar com problemas de saúde mental, se estão com dificuldades, falem com alguém, vão procurar ajuda. Nós vamos deixar um número, um link na descrição. Não se esqueçam de nos seguir no Instagram. Estamos a fazer coisas novas, estamos agora numa remodelação. Estamos muito entusiasmados. Não percam mais programas do Cubo Geek Show. Eu fui o Gui, estive aqui com a Sara. Adeus, pessoas! Fiquem bem e até à próxima. Tchau!